E agora nós vamos falar sobre memória aqui no programa. Além da demora para recuperar o olfato, o paladar, até o fôlego muitas vezes, né? Pessoas que foram infectadas com o vírus da Covid-19 podem desencadear doenças neurológicas. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração aqui em São Paulo identificou que disfunções cognitivas como perda de memória, sonolência, desequilíbrio, dificuldade de concentração podem ser efeitos tardios da infecção causada pelo coronavírus. Por isso, nós convidamos para participar do programa o neurocirurgião e membro do Corpo Clínico do Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, Dr. Júlio Pereira. Tudo bem, Doutor Júlio, bom dia. Bom dia. Alegria vê-lo aqui no programa. Obrigado. Ai, que resultado chato essa pesquisa, né? Mais essa ainda. Mais essa. A gente sabe que a pandemia está Sim. acabando, né? Ai, Cada graças a vez todo Deus. mundo se vacinando, menos casos, né? É uma realidade. Mas agora a gente está vivendo a síndrome pós-Covid. Foram milhões de pessoas infectadas no Brasil e muita gente queixando de dor de cabeça, sequela memória, ainda. sequelas ainda. É a síndrome pós-Covid. Agora, doutor, porque em cada pessoa afeta, parece que é o que a gente tem de menos imune ou mais sensível. Para uma pessoa é a cabeça, para outra é uma infecção urinária, no outro dá um problema lá no fígado. Por quê? A ciência já sabe? Já sabe muitas coisas. Eu trouxe até um modelo para a gente ver. Então a gente tem aqui, ó, o nariz, né? Então a gente sabe que a Covid, ela entra pelas vias aéreas. Então como ela entra, o cérebro está muito pertinho, né, Claudete? É. E então por isso que altera o olfato, né? Você até falou do seu caso, né? Que foi o olfato até agora nada. que alterou, né? Porque está aqui muito pertinho. E muitas vezes ele entra pelo olfato e pode atingir o cérebro. E além disso, o próprio Covid, ele libera uma série de citocinas, que são o quê? São fatores inflamatórios. E pode inflamar o pulmão, que é o mais clássico, o mais inflama, mas também pode ter inflamação no cérebro. E aí, quando inflama o cérebro, que parte do cérebro? Tem uma específica ou não? Tem várias específicas, né? A gente diz que existem células, são células da glia. O que seria a glia? Que dão suporte aos neurônios. Então tem muita inflamação nessa região, então a comunicação do neurônio pode ficar prejudicada em algumas regiões, em especial essas regiões relacionadas à memória e à atenção. E é essa inflamação que provoca isso? Essa inflamação que provoca isso. A teoria é que o vírus afeta diretamente, tem essa inflamação, e além disso, que a gente já falou algumas vezes, da AVC, da trombose, e pode ter microêmbolos, que aí prejudica também o cérebro nessas regiões. Agora, doutor, como se trata um cérebro inflamado? Isso. O principal é identificar, porque muitas vezes a pessoa não notava, né? Tem até um termo em inglês que a gente chama brain fog, que seria o quê? Seria uma névoa. A pessoa está raciocinando, mas está tudo meio lento, meio estranho. Quando ela identifica, a gente pode usar algumas medicações que aumentam esses neurotransmissores que ajudam na comunicação dos neurônios. Quanto mais tempo, eu não sei se a pesquisa, mas você vai saber me dizer, apontou isso, a pessoa ficou internada ou se ela teve que ser entubada, se recuperou, o que não aconteceu com muitos, infelizmente, é mais fácil de ser afetada? Quanto mais forte a Covid? Perfeito. Quanto maior a gravidade, mais inflamação teve, mais citocinas foram lançadas, mais o cérebro sente. Então a relação é direta. Quanto maior a gravidade, maior as consequências neurológicas. E a idade? Ou até a obesidade, o que pode influenciar? Algumas doenças pré-existentes? Perfeito, né? A gente sabe que nosso cérebro ele vai melhorando e chega ali no pico dos 40, 50 anos de idade. Depois ele prejudica um pouco, ele piora. Ah, ele melhora nessa fase? Descobri por que a vida começa aos 40, então é só na cabeça. Mas você entendeu o contrário, ele piora um pouco. Ah, piora. A partir dos 50 anos. Ah, já piora a partir dos 40? 40, 50, a gente coloca Eu o pico entendi que era 50. o pico, não. É o pico da ruindade? O pico que chega a melhora e depois, a partir daquela fase, começa a piorar. Até o peso do cérebro, Claudio, a gente tem 1,5 kg do peso do cérebro. A partir dessa idade, a gente perde 4 gramas, 5 gramas por ano. Então o cérebro é que nem músculo, né? No músculo a gente não perde massa muscular. O cérebro, ele perde um pouco da capacidade. Não, que o cérebro também atrofia. Mas é curioso, porque assim, apesar de eu falar isso da memória e aprendizado, né, a capacidade de resolução de problemas com a idade, ela melhora. A gente sabe disso, né? A questão da experiência, de ser sábio, porque você já teve tanta experiência na vida, porque você já testou várias hipóteses, então você sabe como resolver mais problemas. Ou tal, eu falo sempre isso, a vantagem de ser mais velha é que você já viu isso, já passou por isso, não precisa errar de novo. Perfeito. Né? Você pode errar fazendo um bolo, né, com algum ingrediente. E você vai tentando. Quando você acerta, você já acertou. Então, aquilo lá, você já avançou. E eu acho que
com as pessoas também é a mesma coisa, não é? Perfeito, né? Eu costumo brincar que a gente aqui fala muito de doença, sempre fala que envelhecimento, né? No envelhecimento tem mais Alzheimer e tudo, mas no cérebro não é só assim, não. A gente sabe que essa capacidade de resolução de problema... É melhor. Eu até brinco que eu sou relativamente jovem para neurocirurgião, aí o paciente fala, eu tenho um médico mais idoso. Eu fiz, não está errado não, né? Quanto mais você vai ficando experiente, uma série de habilidades você melhora realmente, né? Nossa, outro dia eu fui para o hospital... Não estava muito legal, aí eu cheguei lá e falei na recepção, contar para vocês. Cheguei na recepção e falei assim, ó, me arranja um médico de mais idade. Não me venha com... Aí eu fiquei muito envergonhada, porque eu entrei na sala do médico, o médico era muito jovem, ele era jovem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, não assusta, eu não sou tão jovem assim. Além de tudo, minha mãe te adora. Eu falei, ai meu Deus, que vergonha. Mas eu não sei, mas eu acho que muitas pessoas preferem, sim. Preferem. Eu brinco até com o paciente... Mas você já tá no ponto, doutor. Já estou melhorando, né, Claudete? Mas eu brinco muito com o paciente que há uma sabedoria que tem sentido, né? É verdade. Quanto mais você viveu, mais experiência você pegou, mais resolução de problema, né? Tudo não é 8 nem 80, né? Mas esse raciocínio com o médico, eu até brinco com o paciente, teve um que até falou que a gente tem aquele número do CRM, né? E quanto maior, mais jovem você é. Aí ele fez, doutor, adorei você, eu só pego o médico a partir do CRM de tal número para baixo. Eu fiz, o meu é maior, ele ficou sem graça assim. Mas, olha, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, né? O CRM é como o RG, mais antigo. Vamos colocar as perguntas pro doutor e a gente continua falando sobre memória. Aliás, Gabriel, coloca aí na tela, Gabriel Lima, nosso diretor, o nosso WhatsApp, porque se você está em casa, eu estou ao vivo, são 9 horas e 53 minutos, eu estou sempre ao vivo fazendo programa. Esse é o WhatsApp. Se você tem algum problema de memória, dor de cabeça, alguma coisa pós-Covid, manda agora um WhatsApp. Você pode gravar e mandar o vídeo com o celular assim deitadinho, ou manda pergunta só. Mas tem que ser já, tá? Tá marcado ali. Só que a nossa equipe, essa daí ela mesma mandou o vídeo, né? E tem algumas que a equipe foi às ruas porque o povo quer saber. Pode rodar. Doutor, eu queria saber se foi para tratar de uma dor de cabeça e a coluna, porque eu sinto muita dor na coluna, sabe? É muita dor, dói a cabeça, eu fico capaz de... não suporto tanta dor. O que eu posso fazer, doutor? Ela é de Recife, tadinha. Acho que ela tá com dor de cabeça agora, né? Parece isso. Tem até a faces. Quando entra no consultório, você olha pro rosto da pessoa e já sabe o paciente que tem dor crônica, né? Então, o que acontece? A dor de cabeça é o principal problema de a pessoa procurar o pronto-socorro e dor na coluna também. Então, ela tem os dois, né? O que ela vai ter que fazer? Identificar com o médico que se isso é enxaqueca, 15% das mulheres têm, e fazer o tratamento não só no momento que ela tá dor, mas o tratamento profilático. Então, um remédio que ela toma para evitar ter dor. Não adianta só tomar esses analgésicos que você compra de farmácia, muita gente aqui no Brasil toma de forma desorganizada e tem que fazer também a profilaxia. A coluna é a mesma coisa, perder peso, eu sou gordinho, então eu falo com todo mundo que a gente sabe quanto maior o peso, pior para a coluna, né? Fazer atividade física, né? E ela identificar se tem algum problema mais sério, uma hérnia, alguma coisa desse tipo. E a coluna é danada, né, doutor Júlio? Ela dá dor reflexas no corpo todo. Eu, às vezes, tenho dor de cabeça, mas é da cervical. Cervical. Tem uma dor que a gente chama cervicogênite, que ela vem daqui e atinge, E né? dores de cabeça, acho que existem tantos tipos. Agora, dá para ser investigado, tá cada vez mais fácil, tá né? mais fácil. E essa o brasileiro, ele investigação. não procura, porque quem tem enxaqueca tem história familiar. Então a mãe tem, a tia tem, já tem o kitzinho farmácia, já herda, né? A minha mãe tinha, eu tomo isso. E às vezes faz tratamento muito equivocado por gerações. Olha lá, tá vendo? Sendo que já tem coisa mais moderna, Muito mais moderna. coisa mais fácil. Agora, tem mais perguntas. Então, olha, procure um médico, não deixa passar não, porque viver com dor de cabeça, e às vezes pode ser alguma outra coisa no teu corpo, procure ajuda, tá? Beijo pra Recife, que eu amo. Vamos à próxima. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Calbi aqui de Fortaleza, Ceará. Eu sou hipertenso, mas ultimamente senti muito dor de cabeça. Aí quando eu verifico a pressão está normal. E a dor de cabeça parte sempre aqui da nuca, muito forte. Eu tomo uns remédios, uma dipirona, e ela passa. Mas tem dia que passa 2, 3 dias. O que eu devo fazer?
Pronto. Um beijo para você em Fortaleza, outro lugar tão lindo, né? As perguntas estão perfeitas. É um livro de neurologia de dor de cabeça. Por quê? Existe uma cefaleia que chama de cefaleia tensional. Na cultura popular, todo mundo relaciona dor de cabeça com pressão alta, mas é uma raridade. Existem picos de pressão que pode dar uma dor nessa região, mas é muito mais comum a pessoa estar tensa, ela está nervosa, ela tem uma dor. Por causa da dor, a pressão aumenta. Então, ele tem que fazer, como a gente falou do outro, tem que procurar o atendimento para o médico ver se essa dor é cervicogênita ou uma cefaleia tensional. Mas que médico que ele procura? O clínico geral. É curioso, Claudete, porque às vezes tem coisa do imaginário do brasileiro que está equivocada. O médico do posto de saúde faz um atendimento que é muito adequado para esses problemas mais comuns. Tá. E muitos desses remédios são remédios baratos, que você compra numa farmácia ou até entrega no posto. Mas então o remédio é possível. certinho, né? O certinho. Para o problema. Isso. A pessoa faz o imaginário dela que dor de cabeça não tem cura e o imaginário dela que o posto de saúde é horrível. E às vezes ele não tem atendimento médico. E às vezes ele chega no consultório da gente e fala assim, já procurei todos os médicos e nenhum resolveu. Aí você pergunta, como você procurou? Aí foi uma vez, depois mudou, depois foi na emergência e não fez o atendimento adequado no consultório. Correto. E é preciso, porque ele já está relacionando a hipertensão. Perfeito. É porque se falava muito, né? Que quem tem dor de cabeça ao amanhecer, de madrugada, isso pode ser uma elevação da pressão. E ele já foi conferir a pressão. Isso. Mas, querido, dor de cabeça, nossa, acho que tem mais de 200 tipos. É isso mesmo. Não é? Correto, é isso mesmo. Então tem que procurar um médico. Vamos a mais uma pergunta. Você também pode participar do programa. Todos os dias nós postamos aqui quem vai estar no programa nos próximos dias, para que você mande o seu vídeo, tá bom? Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Sou Divane daqui de Osasco. Minha pergunta é, a minha filha tem 11 anos e ela sente dor de cabeça, sempre na região da testa. Gostaria de saber se isso é normal ou eu tenho que procurar um pediatra. Obrigado, doutor. Obrigado, Claudete. Um beijo, querida. Perfeito. Esse termo dela é perfeito. Dor normal. Não existe dor normal. Dor é sempre alerta de alguma coisa. A maioria das enxaquecas começa na infância ou adolescência. Então, muitas vezes, como ela falou menina, né? Às vezes o início do ciclo menstrual, começa a menstruar, às vezes a mãe tem dor de cabeça e a criança sente. A criança, às vezes, é difícil de referir. Então, se ela tem essa queixa, tem que procurar o pediatra para ele fazer essa avaliação. E criança é mais raro a gente dar aquele remédio profilático, mas às vezes orienta. Na hora da criança estar com dor, tomar remédio. Às vezes vai ruim na escola, ninguém sabe por quê, mas é porque ela está com dor. Isso, né? O aprendizado é prejudicado. Agora, né? veja só, não enxergar direito dá dor de cabeça. Isso, tem que ir no Tá com oftalmologista problema de também. visão. E Isso. muitas crianças vão mal na escola porque tem problema de visão e às vezes senta mais para trás, elas não conseguem identificar ou falar com o professor e isso dá dor de cabeça. Eu tenho dores de cabeça horríveis quando eu estou com a sinusite atacada. Sinusite me dá dor de cabeça. E ela falou disso, né? É uma dor aqui, assim, dói a cabeça, dói tudo. E pode ser a sinusite. Uma comida que faz Perfeito. mal, não pode dar dor de cabeça, Pode. doutor? A enxaqueca, ela tem gatilhos. Tem gente que café piora, tem gente que até melhora, né? Tem gente que bebida alcoólica, vinho, alimentos enlatados. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Chocolate, né? Chocolate, né? Eu costumo dizer para o paciente que, normalmente, o paciente que tem acompanhamento médico, eu aviso. Você vai entender melhor da sua dor de cabeça do que eu. Porque a pessoa começa a notar e vê, ó, realmente, eu dormi mal, não sei qual é o seu gatilho. O meu gatilho é sono. Quando eu tenho plantão, eu tenho que parar à noite, eu já sei, eu vou ter que descansar um horário depois, senão a enxaqueca ataca. Vai, e o sono é muito importante. Muito e importante. Muita gente Alimentação não leva e sono. E tem outra coisa que me dá uma dor de cabeça, doutor, o diretor do programa. É Gabriel mesmo? Lima. Tô brincando. É que ele fica falando no seu ouvido o tempo Fica inteiro, falando né? aqui no meu ouvido, que cabeça que aguenta, gente. Ah, é brincadeira. Ele fala pouquinho. Vamos lá, então. Agora o povo quer saber. E aqui nós vamos te contar. Manda um WhatsApp pra mim, vai. Pega aí esse celular, aproveita que tá funcionando hoje. Tá, voltou. Aliás, o dono lá, será que tá com dor de cabeça depois de 6 milhões falha, de prejuízo? viu? Acho que nem ligou, né? Bilhões, não é milhões não, bilhões. Bilhões, 6 bilhões. Agora, ó, o nosso WhatsApp aí, manda uma pergunta aí que eu te mando um beijo e faço pergunta no ar. Vamos lá, olá, quem é você? Bom dia, meu nome é William. Quais doenças o neurologista tratam?
pergunto, William, tá aí. É uma confusão que as pessoas fazem entre neurologista, neurocirurgião e psiquiatra, né? O psiquiatra, ele trata as doenças da mente, então transtorno de ansiedade, depressão, é o melhor especialista. O neurologista trata as doenças neurológicas que não têm ou nunca terão indicação cirúrgica. Então, às vezes, pessoas com enxaqueca é um excelente médico para isso, tontura, a vertigem também ele acompanha, né? As doenças melinizantes, esclerose múltipla que a gente falou aqui, esse é o melhor especialista. O neurocirurgião, doenças que potencialmente são cirúrgicas, os aneurismas cerebrais, o cisto aracnoide, os tumores benignos, aí todos esses vão para E labirintite? Labirintite pode ser tanto otorrino como neurologista. Neurologista que se especializa nessa parte de... Tem especialista? Tem subespecialista, né? É de várias coisas, De doutor? várias coisas. Do que, por exemplo? Enxaqueca, por exemplo. Tá. Tem dor de cabeça, o paciente procura no meu consultório, ele tem um cisto, eu começo a tratar. Não melhorou, ou é de difícil tratamento, você fez uma série de combinações, você manda para o cefaliatra. É um neurologista que só estuda cefaleia. Então, esses casos que são refratários é raro, né? 90% com a medicação simples você consegue controlar. Aí você manda para ele. Às vezes tem que aplicar botox, às vezes tem que fazer algum tipo dá de certo? infiltração. Tem uma melhora significativa com botox. Porque tem gente que range os dentes também, né? Também, e aquilo lá dá uma dor de cabeça no outro dia, porque acho que os nervos ficam tudo lá meio... As pacientes até brincam, eu falo, agora eu tenho uma desculpa para aplicar botox, mas eu falo, é diferente, né? São locais diferentes. Tá certo, vamos à próxima. Olá, bom dia. Bom dia, meu nome é Karen. Eu gostaria de saber se existem formas naturais de aliviar a ansiedade. Existe, doutor? Existe. O que o neuro sugere? Só para você ter ideia do número, né? 10% da população brasileira é o país mais ansioso do mundo. Não diz que o brasileiro é feliz, é alegre, é relaxado, não. É o mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? Primeira coisa é identificar. Então, a pessoa que identifica, ela vai notar os gatilhos. Às vezes, são gatilhos que são modificáveis. Tem gente que fica pensando no problema o tempo inteiro, não faz atividade física, não se alimenta bem, Atividade física ajuda na ansiedade? Muito, muito. É? Eu costumo Qualquer falar... uma? Qualquer uma. Para você ter ideia, os remédios que a gente usa, né, os antidepressivos, eles têm uma relação com a serotonina. E a prática de atividade física, por si só, sem remédio nenhum, ela aumenta o nível dessas substâncias. Quer dizer, se fizer, já que é a serotonina, se fizer exercício, se dormir direito... Já é metade do caminho andado. Normalmente a gente fala com a questão do sono que é confuso, porque a gente não sabe se é causa ou consequência. Muita gente que tem insônia tem transtorno ansioso e depressivo, né? E muita gente que tem o transtorno depressivo acaba desenvolvendo. Então... Agora, o que eu noto, doutor, em conversa, assim, com os amigos, né? As pessoas que se comunicam comigo e que eu não conheço também, mas que são do público, pelas queixas, assim, esses 2 anos... de matar, né? 2 anos das pessoas em casa, as pessoas mais tristes, as pessoas com menos dinheiro, menos condições, as pessoas sofrendo, você sofrendo pelos outros, sofrendo pelo que está acontecendo com você. Meu Deus, se o brasileiro já é um povo ansioso, a ansiedade está lá e agora mais ansioso porque vai ter carnaval. Então agora já está torcendo para ter logo o carnaval para... Ai, tá todo mundo falando, ai meu Deus, vai ter carnaval. Aqui em São Paulo são esperadas 15 milhões de pessoas nas ruas. E já tem gente pensando, ai, sem máscara, pulando, suando. Tá todo mundo por aqui. Como não estar ansioso? Tá no limite mesmo, né? Eu costumo falar que vão ter sequelas, né, emocionais, né? A gente nunca viveu isso. Eu dei exemplo lá de casa, meu pai e minha mãe tem 1 ano e pouco que eu não vejo, né? Olá. Então nunca na minha vida a gente passou... Até quando eu morei fora, a gente via com a frequência maior, né? Então, assim, essas sequelas vão ficar, mas a gente tem que se adaptar. Como readaptar? Em primeiro lugar, a gente está falando até da máscara, né? Já está chegando ali os 80%, vê as orientações do governo. Vai ter um momento em breve que ele vai dizer, pode tirar para o ambiente aberto. E, normalmente, perceber os sinais, porque às vezes tem pessoas que precisam de remédio. Então, tem gente que está com pensamento ruim, né? Sim. Teve a prevenção agora de suicídio recente, né? Junta a depressão, né? Junta a depressão. O brasileiro, em especial o homem, e o seu público mulher tem que saber captar do marido, do namorado, do filho, esses sinais de depressão, para precisar de ajuda médica e ansiedade também. Quando prejudica a vida, tem que procurar ajuda. E saúde mental, o brasileiro, ele relaxa. Ele não procura, ele acha que é remédio de doido, acha que vai viciar, Tem né? vergonha de falar. Tem vergonha. É que eu ando muito ansioso, é que eu ando muito deprimido, eu só penso besteira, eu não tô legal, principalmente adolescente, viu? E a mulher fica com uma carga muito grande.
Porque você mesmo falou, né? Ela capta os problemas de todo mundo, ela tenta. A gente tem que parar de ser heroína assim, viu? Porque a gente tenta ajudar todo mundo. E quem ajuda a gente? Isso E mesmo. a mulher que trabalha fora, então, não deixou de se preocupar com a casa. E você está falando de doença, Claudete? Homem, eu lido com os dois públicos, né? Homem, quando adoece, é diferente da mulher. A mulher quer resolver tudo quando o marido está doente. Isso. E a mulher, tem pesquisa sobre isso, é mais abandonada quando está doente. Ah, em com especial certeza. oncológico, né? É um número absurdo de mulheres. E aí ela, quando quer resolver o problema do marido, ela pega o peso todo dela. Pra ela. Transtorno de ansiedade aumenta muito. Às vezes eu estou cuidando do meu paciente com tumor, quando eu olho pro rosto da mulher, eu fiz, você não tá legal. E depois eu vou dizer uma coisa, viu, doutor? Nada contra os homens, lógico. Mas tem homem muito chorão, né? Que fica doente, ai, parece que o mundo vai acabar. A gente consegue fazer tudo, mesmo doente. A mulher trabalha doente. Ela não fala, não reclama. E mulher é muito abandonada. Ou quando tá presa, ou quando tá doente, ó, pau, tchau, tchau. E você fica sozinha. Então, pense bem nisso. Estão chegando muitas perguntas por WhatsApp e eu vou começar a fazer. Então, elas estão aqui no TP. A Lorena Alves é de São Paulo. Bom dia, Clau. Oi, Lorena. Bom dia pra você. Tudo bom? Tá tudo bem, né? Tirando que tá ruim, o resto tá legalzinho. Gostaria de saber se o período pré-menstrual pode ter relação com dores de cabeça, pode? É o mais comum e Ai, é o meu mais Deus. difícil da gente tratar. A mulher tem um ciclo menstrual que influencia na dor de cabeça. A enxaqueca da mulher é muito maior que o homem. A mulher tem quase 15% da população feminina. E às vezes você tem que dar um remédio para melhorar essa inflamação pré-menstrual e melhorar a dor de cabeça. Aí, cuida da tensão pré-menstrual e alivia o problema da dor de cabeça. É verdade. Agora, a enxaqueca, doutor, tem sintomas assim? Como eu sei diferenciar uma dor de cabeça de uma enxaqueca? Isso. A enxaqueca, ela tem critério diagnóstico. Hoje em dia, com o Google facilita. Você botar critério enxaqueca, você encontra. Mas, basicamente, é fotofobia, a luz incomoda, né? o barulho incomoda. Normalmente, o fato de você descansar, ficar no quarto fechado e dormir, melhora a dor de cabeça, No né? escuro. No escuro. É uma dor pulsátil, normalmente unilateral, então é uma dor muito intensa, né? E, normalmente, o paciente fica irritado e dura algumas horas, até 72 horas. E ela é cíclica. Então, normalmente, o paciente já chega no consultório diagnosticado. Ele fala, eu tenho enxaqueca. Agora, viu, Lorena, você que perguntou, eu entrevisto muitos ginecologistas aqui no programa também. Tem ótimos tratamentos para tensão pré-menstrual. Trata aí para aliviar essa cabeça, tá? A Juliana Riba, de Cruz... Roda aí para mim, obrigada. Cruz Machado, Paraná. Beijo aí pro Paraná. Oi, Clau, gostaria de saber se altas temperaturas podem causar dores de cabeça. Se isso é normal. Vamos saber aqui, Lindora. É sim, é um gatilho importante. Muita gente, a gente que é de região de praia, fala, quando eu vou para a praia, quando eu estou no sol, quando o sol está na cabeça, piora. Como é um gatilho, é usar o chapéu, evitar ficar no sol, em especial nesses períodos de crise. Tá, aí já deve ser enxaqueca, né? Normalmente, e trata a sua enxaqueca. Pode pôr a próxima para mim? Obrigada. A Márcia Valéria Rocha é de Manaus, aí o Brasil inteiro assistindo o programa, que bonitinho. Beijo para vocês aí em Manaus também. Claudete, eu tenho desde os 13 anos uma dor de cabeça muito forte. Eu já fui em vários médicos e até hoje não descobriram, é difícil mesmo, de onde vem essa dor de cabeça, né? Ela disse que às vezes ela fica com dor 5 dias seguidos e precisa ir no pronto-socorro. O doutor me indicaria algum tratamento ou exame? Vamos perguntar aqui para o doutor Júlio, tá? Perfeito. Doutor Júlio. A gente brasileiro acredita que para ter uma doença tem que ter um exame alterado. Não é assim. A maioria das dores de cabeça são por diagnóstico clínico. Então, às vezes você faz uma ressonância tomografia, vê normal, o paciente não tem nada. Não, você tem, mas o exame é normal. A enxaqueca, a cefaleia tensional, a maioria dos tipos de dor de cabeça é pela conversa com o médico. E às vezes o paciente, já puxando a orelha dela, não faz o tratamento adequado. Ela vai no médico, aí como ele não disse o nome da doença ou foi a investigação, ela some, aí vai no outro. Então, nesses 13 anos, eu acho difícil se ela ficou com o acompanhamento corretinho de um médico. Se ela ficou, pode ser no posto de saúde, ela normalmente recebe o diagnóstico e o médico faz o tratamento profilático. Não é mágica, enxaqueca não tem cura, não tem cura, mas tem controle. E a melhora da qualidade de vida é gritante. E não dá para abandonar. E não dá para abandonar, nem ficar pulando de médico em médico, achando que alguém vai achar a fórmula mágica. Milagre, não tem. Não tem. Ih, te deu um puxão de orelha, não sei, né? Ele, é coisa dele, entendeu? Mas é bem comum no consultório, entra assim, Claudete, é clássico, né? Eu tenho uma dor que ninguém descobre o que é, eu tenho uma doença que ninguém descobre o que tem. Mas aí quando você vai ver, às vezes não faz o atendimento correto, não tem né? jeito.
Bom, vamos lá. Luciana Dias é aqui de São Paulo, capital. Olá, bom dia. Bom dia, Lu. Gostaria de saber a opinião do Dr. Júlio sobre uma clipagem de aneurisma cerebral de 3 milímetros. Será que é isso, não? Isso. Quais são as possíveis sequelas? Isso. Eu acho que é uma coisa específica dela. Específica, né? Aneurisma a gente já falou até 2 vezes aqui no seu programa é verdade. mesmo, né? É uma e doença, dessa clipagem também. É uma doença gravíssima quando o aneurisma rompe. Qual o grande problema? A gente está descobrindo não roto, que é o caso dela. Então você tem aneurisma, às vezes, baby, que é o tamanho dela, é menor que 10 milímetros, e vai discutir com o médico, dependendo da localização, da topografia, ele vai avaliar se a Mostra clipagem... pra mim na cabeça, lá no cérebro, Isso. o que é essa clipagem? Nosso cérebro é cheio desses vasinhos, tá vendo, Claudete? E um desses vasinhos forma uma bolinha. Dá pra aproximar aqui pra gente ver bem de pertinho? Essa vocês vão ver bolinha, essas isso, tá vendo? bolinhas aí, Isso ó. aqui vermelho é o vaso, e aí dentro desse vaso formam umas pequenas bolinhas. A clipagem é o quê? Pega um clipe e fecha essa bolinha. Ou o cateterismo vai pelo vaso da perna, que nem o estente do coração, e fecha esse aneurisma. Vai lá e cauteriza? Isso. Bota um monte de molinha para fechar esse aneurisma. Aí o médico vai avaliar, no caso dela, se é melhor essa clipagem ou a embolização. E se clipar um aneurisma que foi descoberto, graças a Deus, Perfeito, né? isso, antes de estourar, isso. e ainda é baby, como você falou, até Isso, 10 milímetros são isso, chamados pequenos, baby. Segura, aí não tem problema, não cresce mais? Aí não cresce mais. A taxa de controle é muito boa. Qual o problema do aneurisma? Se você não trata, você tem uma mortalidade quando rompe. A gente falou de vários casos aqui, daquele Tom Veiga da Ana Maria, né? Da Marisa, da época do Lula, né? É uma doença gravíssima. 50% de mortalidade ou sequela. É uma das mais graves. E a pessoa nem sabe, de repente, pá! Chamam estoura. de bomba relógio por isso, porque não está sintoma, né? Mas quando descobre, aí que é o problema, porque 2% da população tem muita gente. E não existe indicação Mas, doutor, de como triagem. que a pessoa descobre, assim, é em exame de rotina? Não. Como a triagem, ela não melhora a vida da população, a gente não fala de triagem de aneurisma, né? Mas quem tem sintoma que o médico fica preocupado, isso acontece muito no meu consultório. Você pede uma angiorressonância. Tá, e qual é o sintoma? Às vezes o paciente tem uma dor de cabeça com sinal de alerta. Olha, dor de cabeça, gente. Como dor de cabeça é importante. Pior dor de cabeça da vida, que ela está piorando, que piorou a visão. Ontem mesmo eu tive um caso, o paciente começou a ter uma visão dupla, achei meio estranho, pedi angiorressonância, estava lá o aneurisma que comprime o nervozinho, que é o nervo responsável pela mobilização do olho. E você sabe que uma vez eu perdi uma amiga muito querida, na semana do casamento dela, com tudo pronto para o casamento, ela estava com o noivo e ela começou, ai, que dor de cabeça, mas está muito forte, dor de cabeça, foram socorrer, chegou morta no hospital, era um aneurisma grande e que rompeu. Então, todo cuidado é pouco. Isso. Qual as suas palavras finais, então, para todo mundo que está assistindo aí o nosso programa em relação a cuidar da cabeça? Seja com problema que ficou pós-Covid ou sem Covid, como cuidar da memória, como cuidar da cabeça, como evitar dor de cabeça? A gente fala isso muito aqui, mulher se cuida melhor do que homem, né? Mulher vive 10 anos a mais que homem. Você vê que as perguntas suas é tudo feminino, né? O pessoal pergunta mais. Cuide, tem um médico da família, um generalista, né? Ele vai te acompanhar, vai saber diferenciar quando precisa o exame específico ou não. Não fique assustado só lendo sobre doença, né? Se sua memória não está boa e está te incomodando, procura também atendimento do clínico geral. Hoje existem medicações que melhoram a depressão e o estresse, são as principais causas de reclamação de memória do paciente. Então esse é o aspecto mais importante. Conheça seu corpo, se alguma coisa não está legal, procure ajuda. É isso daí. Eu vou colocar aí no vídeo, já está, ó, o endereço eletrônico do doutor para você entrar em contato. Lá tem vários artigos, né, doutor Júlio, para você se informar. Eu adoro conversar com esse baiano, gente. Ai, ele fala calmo. Ele acalma a gente. Obrigada. É sempre uma alegria te ver, viu, doutor Júlio? Também. Tenha uma excelente semana e volte. Quero falar mais sobre a memória. Vamos lá. Porque tem jeito de você treinar a sua memória. Com certeza. Não é só fazendo palavras cruzadas. Não. Nós vamos fazer um especial memória aqui.